No vídeo em questão que eu mencionei, ele estava citando, por exemplo, a imagem de um gato, né? A tarefa que ele estava dando o exemplo era a imagem de um gato e a pessoa, né, o sistema classificaria se era um gato ou se era um cachorro. Era mais ou menos isso aqui. É... Fala, doutor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Engenheiro Moderno. Se você pesquisar aí no YouTube agora o que é aprendizado de máquina, o vídeo mais acessado, se você entrar nele e assistir, você vai encontrar um pequeno equívoco que só especialistas na área conseguem identificar. Na verdade, é muito comum ver vídeos no YouTube com esses pequenos erros, pequenos equívocos de conceito sobre esses temas, inclusive até canais de empresas famosas em inglês, inclusive canais em inglês, contêm pequenos erros de definição nesses dois termos, que eu vou explicar para você agora. Qual seria, então, a semelhança ou a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquina? Se você quer entender esses conceitos de uma vez por todas, vem comigo nesse vídeo. Vamos começar pela definição de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Ora, quando um robô, um agente autônomo, um computador ou uma máquina simula tarefas intelectuais que normalmente são realizadas por humanos, então temos a chamada inteligência artificial. E essas tarefas intelectuais envolvem percepção, raciocínio, criatividade e aprendizado. Por isso que o grande exemplo de inteligência artificial hoje em dia são os modelos de linguagens de grande escala que são fornecidos pelas Big Techs, como a Meta, a Google, o X ou a OpenAI. Então, nesses modelos, você geralmente identifica bem facilmente, de forma bem direta, esses tipos de tarefas, né? Percepção. Geralmente, esses sistemas, eles permitem que você forneça imagem, é, eles forneçam, você forneça texto ou áudio para eles processarem. Também a resposta que eles dão geralmente ou texto ou imagem, e eles chamam, né, esse tipo aqui de serviço como é, IA multimodal. Multimodal, porque você pode entrar com vários tipos de formatos de arquivos e de texto para servir como base ali para fazer seu prompt. Então, o raciocínio também você identifica, tem ali a opção, ela mesma diz, né, raciocinando, quando você pede para ela responder alguma coisa. A questão da criatividade, quando ela gera a imagem para você, quando gera a resposta, também a questão do aprendizado, que aí você alimenta o, a base de dados com, com a interação que você faz, né, com o diálogo que você tem ali através do prompt que você fez. Então, outro ponto que é importante destacar em relação a isso, que a questão da simulação, né? Essas inteligências artificiais, elas simulam a inteligência humana, elas não reproduzem, não é da mesma forma com os nossos neurônios biológicos que ela opera esse tipo de comportamento. É uma simulação apenas através ali de muita matemática, muita probabilidade, estatística, cálculo. Elas conseguem simular esse comportamento. A mesma coisa que você, por exemplo, dizer que um avião, você perguntar se o avião voa, o avião sabe voar, na medida ali é, do possível, a gente pode dizer que sim, né? O avião, ele sabe voar, mas não voa como um pássaro voa. Ele não voa como algum animal aéreo voa. Da mesma forma, um submarino. Você pode perguntar: o submarino sabe nadar? É, aparentemente sim, né? Ele está ali realizando aquela ação dentro da água. A gente pode dizer que ele sabe nadar ou sabe mergulhar, mas ele não mergulha como mergulha uma baleia, como mergulha um peixe. Enfim, então,
Da mesma forma, a inteligência artificial, ela simula a inteligência humana, ela aprende, né, de alguma forma, ela raciocina, ela tem criatividade, mas não é da mesma forma que o ser humano executa essas atividades. Inclusive, em 1950, Alan Turing, né, propôs o teste de Turing para identificar se um agente era de fato um- uma inteligência artificial ou era apenas um- uma pessoa. Como que funcionava esse teste? A pessoa começava a conversar com algum agente de forma oculta, né, de forma escondida, e se ela percebesse que era uma máquina, então o teste encerrava. Mas se ela não percebesse que era uma máquina que estava ali conversando com ela, então a máquina passou no teste. Aí houve então ali a questão da inteligência artificial, porque você conversou com um agente autônomo e não conseguiu identificar se era uma máquina ou se era uma pessoa. Então esse ficou conhecido como teste de Turing. Inclusive, eu indico um filme aqui para você que aborda esse tema, que é o jogo da imitação. Agora, vamos entender o que é aprendizado de máquina. No aprendizado de máquina, ainda existe a figura do agente autônomo realizando uma tarefa intelectual, que é chamada aqui de T. Tá vendo? Só que agora, essa tarefa vai ser medida. O desempenho desse agente autônomo vai ser medido e também vai existir um aprendizado que é baseado na experiência que esse autônomo tem em relação ao ambiente que ele está inserido. E aí o que que acontece? Quanto mais é, experiência você tiver em relação à tarefa que você está realizando, melhor vai ser o desempenho do seu agente. Isso no geral, tá? Nem sempre é assim, mas espera-se que quanto mais experiência o seu agente tiver naquela tarefa, mais desempenho, mais eficiência ele vai ter em realizar aquela tarefa. Experiência aqui pode ser traduzida como a sua base de dados, as informações que você tem à sua disposição para alimentar a sua inteligência artificial. Então, a, o aprendizado de máquina possui essas características bem específicas, bem definidas, em relação é, ao processo ali de aprendizado. Existe uma medida de desempenho que você vai medir, existe o aprendizado, né, baseado na experiência, nos dados. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que o aprendizado de máquina é quando um computador aprende alguma determinada tarefa intelectual sem ser explicitamente programado. Então, na programação clássica, você vê aqui o gráfico aqui embaixo, você fornece a informação para a entrada ali do programa e as regras que esse programa vai atender. Então, ele, né, faz os processamentos dele e apresenta o resultado, a tarefa, o objetivo que você quer fazer com esse programa. Por exemplo, para calcular um, um imposto de renda de alguma pessoa. Você vai fornecer as informações, você tem as regras ali que você precisa, né, seguir, e então no fim você consegue fazer o processamento e calcular quanto de imposto uma pessoa precisa pagar de acordo com os dados financeiros que ela forneceu. Então isso poderia ser facilmente é, realizado por um programa simples. Já a diferença aqui agora para um aprendizado de máquina, um sistema que implementa o aprendizado de máquina, é que você vai fornecer não apenas os dados, né, que aqui representado pela experiência, mas também você já vai dizer qual é o resultado que você quer, qual seria o alvo, o objetivo, né, da sua tarefa. Então, a diferença para programa clássico seria exatamente isso. E a resposta, você vai, você vai ter acesso às regras
Ele vai gerar as regras, os algoritmos de aprendizado de máquina vai gerar as regras para você utilizar nesse contexto que você criou. E aí a gente chama isso de modelo. Você cria um modelo quando há esse treinamento, né? Você repete esse processo de fornecer entradas e a resposta desejada. Você vai repetindo, iterando várias vezes, ele vai gerar um modelo para você, que são as regras que você vai poder utilizar uma outra vez. E aí, quando você for aplicar esse programa, você não precisa mais dizer qual seria, é, qual seria a tarefa, né, o resultado esperado para você utilizar isso. Você apenas fornece os dados, os novos dados que você quer que o teu sistema, a teu aprendizado de máquina calcule e ele vai gerar a resposta para você. E aí você pode comparar o resultado disso com os resultados anteriores e medir o desempenho, medir é, a eficiência desse modelo que você tem em mãos. Só para deixar mais claro, as tarefas geralmente que são praticadas por sistemas que implementam aprendizado de máquina são classificação, previsão, agrupamento, é, associação de itens. Esses são os tipos de tarefas geralmente associados com aprendizado de máquina. As medidas de desempenho aí depende de qual tipo de tarefa o agente está realizando, mas basicamente existem o erro médio quadrado, MSE, o erro médio absoluto. Para tarefas de classificação existe a acurácia do modelo e por aí vai. Então, em relação à experiência, né, aprendizado ali, você tem os dados que fazem parte ali do seu contexto para você poder coletar, para você poder realizar todo aquele processamento que, inclusive, eu já expliquei no outro vídeo, né, de limpeza, de extração de dados. Tudo isso aqui está relacionado com esse aprendizado baseado na experiência. Dentro do conceito de aprendizado de máquina, é importante conhecer os tipos de aprendizado que existem. Então, existe o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Alguns ainda colocam aprendizado semi-supervisionado, que é uma combinação do aprendizado supervisionado com o não supervisionado. O aprendizado supervisionado é quando a presença de algum agente externo, né, uma pessoa ali para rotular os dados de entrada do teu modelo. O aprendizado não supervisionado, então não existe essa supervisão de um agente externo, uma pessoa que está rotulando os dados de entrada do teu modelo. Então a diferença aqui é exatamente essa, dados, dados rotulados e dados não rotulados. Não rotulados. A diferença entre o aprendizado supervisionado e o aprendizado supervisionado. Um exemplo de modelo que utiliza aprendizado supervisionado seria o modelo de previsão. Esse aqui seria a regressão linear. Então você tem a regressão onde você vai predizer qual é o valor da saída com base na entrada. Então, por exemplo, a entrada seria o X e a sua resposta seria Y, como se fosse um modelo para calcular o imposto de renda com base nas despesas que você teve ao longo do ano. Então, os seus atributos de entrada são as suas despesas, né, os seus ganhos, e o imposto calculado seria a variável Y. Então, a regressão tenta fazer essa calcular
a melhor reta que se aproxima dos dados ali que você tem na entrada. Isso aqui a gente pode detalhar melhor em um próximo vídeo, mas esse seria um exemplo de aprendizado supervisionado. Aprendizado não supervisionado seria uma tarefa de agrupamento, né, onde você teria ali classes e padrões sendo identificados nos dados. Então, você tem ali uma distribuição, você tem atributos que são relacionados entre si. Por exemplo, aqui tem. Então, perceba que é x1 e x2, né? Não é y, não seria uma saída, mas atributos. E esses atributos ali são varridos, eles são explorados para que haja esse agrupamento. Aí tem vários tipos de algoritmos de agrupamento e pode ser visto também em um outro vídeo. E por fim, tem o aprendizado por reforço. O melhor exemplo para você entender aprendizado por reforço é pensar em um labirinto, né? E tem um exemplo de um labirinto, e aí você já tem, por exemplo, a resposta certa aqui para atingir, né, o início e a saída, né, o final desse algoritmo, desse labirinto, mas você poderia ter, por exemplo, treinar um agente que vai varrer completamente é, esse labirinto para encontrar a saída desejada. Então, esse agente autônomo, ele possui algumas ações, aí você tem também a recompensa, tem um estado ali que o agente se encontra. Então, por exemplo, aqui a ação desse agente poderia ser para frente, né, para baixo, frente, né, para baixo, enfim, ou para cima, ou, ou para trás, né, para esquerda ou para direita, enfim, dependendo do jeito que você observa. Então, essas seriam as ações, aí a recompensa para cada movimento que ele faz, né, você vai coletando essa recompensa. Por exemplo, aqui teria uma armadilha, né, nessa bolinha vermelha. Se ele chegasse nesse ponto aqui, ele receberia uma recompensa negativa, então ele faria de tudo para evitar. Então, como é que funciona o aprendizado por reforço, né? Você vai simulando ali, de acordo com essa configuração que você faz do seu ambiente, do seu agente, você vai tentando várias vezes chegar na, no seu destino até que você consegue aprender o caminho ideal, o caminho correto para sair aqui do labirinto, nesse exemplo. Mas, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de situação. Então, o aprendizado por reforço, ele vai trabalhar essa questão da recompensa para cada ação que o agente realizar, de modo a se aproximar cada vez mais do seu objetivo. Então, isso seria o aprendizado por reforço. E aí, lembrando o exemplo que eu citei no início do vídeo, que existe muito conteúdo aí na internet dando exemplos equivocados do que seria aprendizado de máquina. No vídeo em questão que eu mencionei, ele estava citando, por exemplo, a imagem de um gato, né? A tarefa que ele estava dando o exemplo era a imagem de um gato e a pessoa, né, o sistema classificaria se era um gato ou se era um cachorro. Era mais ou menos isso aqui, o exemplo que ele citou para explicar o que é aprendizado de máquina. E aqui que está o erro que eu mencionei. Quando você utiliza uma imagem como dado de entrada, aí já não é aprendizado de máquina, tá? Porque o aprendizado de máquina, os dados precisam estar estruturados. Numa entrada como uma imagem, ou com um texto, ou com áudio, você não tem os dados estruturados. Aí a gente utiliza um outro tipo de inteligência artificial, que é o aprendizado profundo, para extrair esses dados e fazer, né, a classificação ou a tarefa que você está querendo realizar com esse dado que você tem em mãos. Então, por isso que eu mencionei esse exemplo, porque a, utilizar a classificação de alguma imagem para explicar o conceito de aprendizado de máquina não é muito preciso, né? Assim, alguns podem argumentar que não está 100% errado, mas também não é um dos melhores exemplos, porque
os dados que você utiliza para alguma tarefa de aprendizado de máquina, eles precisam estar estruturados. Ou seja, você tem cada atributo ali bem definido, x1, x2, ou seja, nesse exemplo do, do imposto de renda, você teria, né, a sua renda principal, quer dizer, ou uma renda secundária, se você tivesse, as despesas, o 13º, tudo isso seria atributos do seu modelo, já bem estabelecidos. Entendeu? Então, essa é a grande questão aí para você compreender de fato o que é o aprendizado de máquina. Dito isto, podemos concluir que o aprendizado de máquina, ele é uma sub-área da inteligência artificial. O aprendizado de máquina está contido dentro da grande área da inteligência artificial. A IA, ela simula inteligência e comportamento humano, que é o alvo, que é o objetivo de todo programa que quer implementar inteligência artificial. E o aprendizado de máquina utiliza dados para aprender uma tarefa intelectual. Ou seja, o aprendizado de máquina é a maneira, é um dos métodos para você atingir a inteligência artificial, implementar a inteligência artificial em um agente autônomo. Na inteligência artificial você tem a questão da visão computacional, você tem processamento de imagens, é, transformação de, de texto para fala e de fala para texto. Você tem a IA generativa, que, que pode ser usada para gerar imagens, para gerar vídeos, para gerar texto para você. Aí dentro da caixinha aqui do aprendizado de máquina, você tem os algoritmos supervisionados, os algoritmos não supervisionados e tem também a aprendizado por reforço. Por reforço. E aí dentro da caixinha do aprendizado de máquina existe a caixinha aqui do aprendizado profundo, que é o Deep Learning. E, inclusive, eu utilizei o aprendizado profundo na minha tese de doutorado para prever, para estimar canais de comunicação sem fio. Vou deixar o link aqui na tela se você tiver algum interesse nesse assunto. Muito obrigado por sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a propósito, eu tenho um curso de Python, que é a linguagem de programação mais utilizada nessa área de inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Se você tiver interesse em aprender essa linguagem, vou deixar o link aqui nos comentários para você acessar o curso. E ao adquirir, você vai estar dando um grande apoio para esse canal.